Fala, parceiro de obra, Diego Fernandes da Imperlage Impermeabilizantes falando com você. Queria falar sobre conceitos de impermeabilização. Você sabe o que é impermeabilização? Quando eu falo impermeabilização, eu estou falando de fato, obviamente, de impermeabilização em obra civil, né? Claro que tem a impermeabilização de estofado, de tecido, mas especificamente eu estou falando de obra civil. O que é impermeabilização? Impermeabilização é a capacidade de você formar uma barreira na qual a água não transpõe, ou não vence, ou não ganha, não passa, né? Então, por exemplo, quando você fala de uma impermeabilização de viga baldrame, quando você fala de uma impermeabilização de laje, de telhado, quando você fala de uma impermeabilização de fosso de elevador, muro de arrimo, todas essas questões você precisa ter uma coisa na cabeça. Qual que é a primeira? Qual que é o conceito que você precisa entender? Eu preciso formar uma película na qual essa película vai impedir que a água passe. Outra coisa que é importante você avaliar, eu preciso formar uma película que tenha capacidade de tenha capacidade de resistir à pressão que acontecerá. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma laje e eu faço uma película com argamassa polimérica, ou seja, resina termoplástica ou argamassa polimérica, não importa a marca, não importa a capacidade dessa argamassa, mas se é uma laje onde tem um grande teor de movimentação, onde tem uma grande quantidade de movimentação, então obviamente pode ser que ainda que eu crie uma película de resistência, essa película não seja capaz de suportar essa pressão. Então, por exemplo, uma argamassa polimérica ela não vai suportar para uma laje, ela não vai suportar a movimentação, ela é rígida. E se for resina termoplástica, por exemplo, o Cicatop Flex, que é uma marca, pode ser que não suporte ao longo do tempo. Então não vale a pena arriscar. Tem materiais específicos. Então, além de você entender qual que é o conceito da impermeabilização, que é uma película que você vai formar uma camada que suporte essa umidade, essa pressão, ainda assim, você tem que entender que cada produto tem a sua aplicabilidade, tem o local exato para ser aplicado. Eu gosto muito de usar uma analogia de que a impermeabilização é exatamente como uma espécie de produto farmacêutico. Uma loja, uma orientação técnica de impermeabilizador ou de impermeabilização é como se fosse um farmacêutico, orientando qual que é o remédio que você vai usar para aquele tipo de problema. Assim é a impermeabilização. Se você tem um problema de mofo de rodapé, não é certo que você use um produto que não se adequa àquela situação. Se você tem um problema de pressão hidrostática negativa, é óbvio que um produto de pressão hidrostática positiva não vai funcionar. Então, assim como medicamentos de uma farmácia, assim também são produtos de impermeabilização. Então, conceito básico na impermeabilização, eu devo usar um produto que forme uma barreira física que impeça a água e eu devo colocar o produto adequado para aquela situação. Ok? Grande abraço para você. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço.